Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos aqui às nossas previsões. Então vamos lá. Hoje eu só quero comentar uma coisinha, não tem nada a ver com o horóscopo, mas é que eu tava assistindo agora há pouco alguns casos de pessoas, de assassinos, de pessoas maldosas, né? Eu assisti agora há pouco o vídeo de uma família de canibais que matava, né, um homem e duas mulheres ali que matavam pessoas e depois faziam coxinha com a pessoa e para comer, coisas assim. Então, eu assisti algumas coisas aqui, eu fiquei assim até de boca aberta, né? Vamos orar bastante que Deus sempre nos guarde, sempre nos proteja, porque às vezes eu assisto essas coisas, eu custo acreditar um pouco que existe gente tão ruim nesse mundo, né? Então vamos orar que Deus sempre nos proteja, que Deus nos guarde dessas pessoas e tomar cuidado a quem a gente dá ouvidos, né? E a quem a gente traz para dentro de casa, para onde a gente vai. Não sei, eu sinto de passar essa mensagem, né? E às vezes quando eu sinto é porque alguém precisa ouvir. E é muita ruindade, eu não me sinto nem muito bem assistindo essas coisas, né? Eu assisto, depois eu tenho que dar um tempo. Eu tenho que dar um tempo, respirar fundo e mudar os pensamentos, que é uma energia tão pesada, sabe? E muitas dessas pessoas às vezes estão vivendo melhor que nós, né? Às vezes tem preso na cadeia que vive melhor do que gente aqui de fora, infelizmente. Bom, mas vamos lá. E ainda tem gente que acha que esse povo é doido. Dessas pessoas são ruins mesmo. Não tem a ver com ser doido. Enfim, são pessoas egoístas. Mas eu senti de passar essa mensagem, viu? Então, vamos tomar cuidado aí com quem você deposita confiança, tá? De pessoas desconhecidas. Vai ver a vida da pessoa, mesmo a gente vendo a vida da pessoa, às vezes ainda tá difícil de perceber quando ela é uma pessoa ruim, né? E que Deus nos proteja, sempre pedir que Deus nos proteja dessas pessoas, porque infelizmente elas estão por aí. Vamos lá então as previsões. Não se esquece da nossa corrente de orações, que Deus seja a nossa força, né? Que Deus seja a nossa rocha, que nos mantém fortes e firmes mesmo nesta época que a gente vive. Somos vencedores, não é? Vencedores porque estamos em um momento difícil com essa pandemia, mas Deus nos fez vencedores, né? Então que Deus seja conosco, que a sua mão nos alcance, que a sua bênção nos contagie e que o seu escudo nos proteja. Amém? Não esquece de deixar o seu amém aí nos comentários. E vamos aqui às nossas previsões. Então vamos lá. É triste falar sobre isso. Vou ficar até um pouco triste. Mas vamos lá, vamos às previsões. É que eu assisti agora há pouco esses documentários de pessoas serial killers, né? Que a gente fala. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui pelo nosso querido signo de Áries. Áries, área da saúde. Gente, mas essa carta do cachorro, ela tem saído com uma certa frequência pra você, não é, Áries? Eu acho que Áries e Touro. Uma hora sai pra um, outra hora sai pra outro. Vocês estão revezando aí. Enfim, fala de perda, de falta de nutrientes no organismo. Presta atenção, como essa carta tem saído muito. Quando eu falo muito, porque eu uso esse baralho de vez em quando. Mas muito no sentido assim que tem uma certa frequência, porque não é comum sair com tanta frequência assim determinadas cartas, né? Então observa mais como você está se alimentando, o que você está consumindo aí, para você fortalecer o seu organismo, tá? A área aqui profissional é o ramalhete. Ramalhete é uma carta que simboliza a alegria, né? Simboliza muitas vezes a gentileza, a facilidade de lidar com as pessoas, pode representar você ajudando ou recebendo auxílio
favores ou coisas assim de pessoas, né? Mas em todos os casos é uma energia positiva para você lidar com os assuntos do dia e principalmente para lidar com as pessoas também. Você vai passar por entrevista, também é uma carta que diz que você sabe agradar, mas veja seu horóscopo mensal marca a contratação. Se está à procura de vaga, essa carta representa muito que você pode ter alguma surpresa aí positiva a respeito de assuntos profissionais, tá? Área amorosa, essa é a carta da foice. A foice fala muito de situações. Acabei de falar de serial killer, né? A foice lembra até um pouco isso. Mas enfim, mudando o assunto, na área do amor ela fala muito de situações ali que você tem que reajustar, tem que fazer uma limpeza, tem que fazer alguma mudança, né? Essa carta ela traz esse favorecimento. É hora de mudar algumas coisas que você não gosta mais dentro dessa relação, para sentir que o fardo se torna mais leve. A minha intuição leva a uma interpretação mais positiva, embora essa carta muitas vezes não simbolize uma coisa muito positiva. Se você aí, bom, então é um dia bom ali para você reajustar os ponteiros, tá? Embora como aqui se simboliza uma foice, né? Às vezes cortando na carne pode doer, né? Ou seja, não significa que são mudanças que vão te trazer felicidade no momento, mas que vão ali organizar melhor a situação. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, é hora de fazer alguns ajustes, algumas alterações aí, porque tem algo que tá de um jeito que não pode ficar. Eu sinto isso, né? E se você não tem alguém, ainda não é momento, mas diz que você tem que aproveitar esse tempo para organizar, reajustar, organizar a sua vida para que se torne mais fácil futuramente de você conquistar alguém, tá bom? Olha, sua cor vai ser prata e você pode recitar aí 8 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Então, essa combinação aqui ela pode simbolizar um certo desânimo, um dia que você tem um certo desânimo, mas cuida da saúde porque muito provavelmente ela tem a ver com isso, tá bom? Não se esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Bom, Touro, área da saúde, a âncora, a estabilidade, né? Seja ela bem ou mal, depende de como está, mas as coisas não se alteram muito na tua saúde. Área aqui profissional, o urso sempre fala de facilidade para lidar com superiores, com chefes, com pessoas de autoridade. Se você é uma pessoa de autoridade, então fala que é um dia melhor para você cumprir com seus afazeres e organizar o teu pessoal, tá? Se você vai passar por entrevista, é uma carta que diz que você tem potencial, mas toma cuidado com a forma como você age dentro da entrevista para não aparentar certa arrogância. Tá? Se você vai passar por entrevista e se você está à procura de vaga, essa carta fala, sim, facilidade de obter benefícios de alguém importante, né? Às vezes te dando conselhos ou às vezes até abrindo portas para você. A área amorosa é a carta dos livros. Não é uma carta de muita interação, fogosidade. É uma carta até um pouco mais discreta. O clima não está muito aberto, não está muito às claras entre vocês, né? A carta do livro, muitas vezes, ela representa segredos, coisas que não são contadas, né? Uma certa dificuldade de um se abrir para o outro, e aí surgem determinadas dúvidas, pontos de interrogação dentro da relação. Então é um dia que você tem que parar para pensar um pouco mais nisso. Convido você a ver o horóscopo mensal, porque às vezes pode ser que lá esteja esclarecendo alguma coisa que é da sua dúvida, entendeu? Se você está conhecendo alguém, a carta dos livros também diz que ainda a situação está muito naquela fase de você analisar. Existem muitas lacunas ainda, né? E você não consegue preencher. Bom, se você não tem alguém, também ainda não é um momento muito propício. É uma carta mais fechada, como eu digo. Bom, sua cor vai ser hoje o marrom. Você pode recitar 4 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Diz assim que você tem... Engraçado, porque eu sinto você é uma pessoa mais apegada ao lar, né? Sabe como... Apesar de que os dados não falam tanto isso, mas é mais a minha intuição. Sabe como se você
por algum motivo quisesse ficar mais no seu cantinho, se sentisse mais à vontade ali no seu cantinho, né? É como se você criasse um pouco esse um certo apego a ficar em algum lugar hoje em específico e não querer sair muito dali. Não esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Gêmeos, vamos lá, Gêmeos, carta da chave. A chave sempre fala de facilidade para melhorar a saúde. Se tá bom, pode ficar melhor. Se tá ruim, pode melhorar. Fala muito de comportamentos que você tem que trazem bons resultados, tá bom? Área aqui profissional é a carta das estrelas. É uma carta que fala da bênção da espiritualidade, trazendo harmonia, um clima mais suave, mais sadio para lidar com os assuntos profissionais. Então aproveita porque a positividade está aí no ar. Se você vai passar por entrevista, a carta das estrelas fala muito também de uma certa facilidade de ter um bom desempenho, mas veja o horóscopo mensal marca a contratação. E se você está à procura de vaga, sua estrela está brilhando, né? É hora de orar e pedir que Deus aí te abençoe, porque fala assim que Deus tem uma bênção aí para te dar de portas para abrir, entendeu? Vagas para você se candidatar, coisas assim. Área amorosa, carta da carta, que é uma carta que fala muito de comunicação, de contato, de envio de mensagens, né? Às vezes pode representar até notícias, né? Você recebendo notícias da pessoa, mas normalmente eu não interpreto desse jeito. É mais no sentido da conversa, do contato, das trocas de mensagens, né? Diz que para isso tá favorável, agora não muito mais que isso, entendeu? Mas já é um bom começo, já é uma boa questão aí a se aproveitar. Se você tá conhecendo alguém a mesma coisa, aproveita aí para bater mais papo, porque o clima tá favorável para isso e isso pode aproximar mais vocês. Se você não tem alguém, essa carta muitas vezes ela simboliza assim, principalmente se você tem perfil em redes de relacionamento, ela simboliza você recebendo mensagenzinhas, algum, acho que é meeting que fala, algum coraçãozinho lá do aplicativo de paquera, né, coisas assim, então fica de olho. Bom, sua cor eu vou te indicar bege, pode recitar 3 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Dificuldade para sair, para ir a locais, entendeu? Traz um pouco isso. Não é impossível, mas diz que pode ter atraso, dificuldade de concretizar, entendeu? Não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Câncer, meu ascendente. Área da saúde, os caminhos falam muito pra mim. Se você tem algum problema, essa carta sempre fala que tem boas perspectivas aí pra você melhorar, entendeu? Tem caminhos a percorrer pra você melhorar, embora não fale de uma recuperação imediata, tá? Agora, se você não tem nada, só presta um pouco mais de atenção com as suas pernas, tá? Diminuir aí o passo, o ritmo. Área profissional é a carta do Sol. O Sol fala de capacidade de realização, capacidade de pôr as suas coisas em prática, de ter uma energia mais leve para o seu dia para lidar com as questões profissionais. Então aproveita para pôr em prática aquilo que é importante, porque já conta com a positividade do ambiente, tá bom? Se você vai passar por entrevista, também é uma carta de brilho, né, de destaque, então só veja o horóscopo mensal marca a contratação. Se está à procura de vaga, a carta do Sol também fala de facilidade para você descobrir oportunidades, né? Então aproveita isso para você aí. Área aqui do amor, essa é a carta da cigana, que a cigana é a carta da sensualidade, do cuidado, do zelo, né? Aproveita para despertar essa parte mais dentro da relação. Aproveita para despertar isso, essa energia mais sensual, e com isso apimentar mais as coisas entre vocês, tá bom? Se você está conhecendo alguém também, é uma boa oportunidade aí de você exercer o seu charme e obter benefícios, tá? Se você não tem alguém, a carta da cigana, ela até diz que você tem essa sensualidade, mas que é um dia melhor para você cuidar mais da sua autoestima do que propriamente para tentar se aventurar em novas conquistas, tá bom?
Bom, sua cor, eu vou te indicar como mais favorável. Pode usar o rosa e recitar 6 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, essa combinação aqui ela pode falar de uma certa falta de ânimo, vamos dizer assim, dentro do relacionamento, né? Alguma coisa te desanima dentro dessa relação, né? Mas você tem que se focar mais no positivo, dentro da relação ou dentro da vida amorosa como um todo. Mas você tem que se focar mais no lado positivo. Não se esquece do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Leão, área da saúde é um navio. Se você tem algum problema, o navio representa o tratamento, né? Mas ainda fala que ainda tem que continuar cuidando. Agora, se não tem nada, eu só vejo por essa carta só tomar um pouquinho de cuidado com o sistema digestivo, tá? Evita aí comer muitas coisas misturadas e fora de horário, tá? Mas mais do que isso não há. Área profissional, carta do coração. É uma carta de uma energia muito de simpatia, de empatia, de alegria, né? Que diz que o dia tá positivo para você pôr em prática aí os teus assuntos, as tuas coisas. Diz que você tem mais facilidade de lidar com as pessoas, de despertar empatia e simpatia com as pessoas, né? Então aproveita aí para você apimentar mais essa situação. Se você não tem alguém, se você vai passar por entrevista, também é uma carta que simboliza ali facilidade de cativar. Mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se está à procura de vaga, a carta do coração muitas vezes para mim ela representa algo que alegra o teu coração, às vezes algum sonho que você vê a possibilidade de realizar. Não digo realizar hoje, mas sabe como se surge uma certa esperança no teu coração? Enfim, isso já é um bom começo, né? Já é o sinal de boas novas. A área amorosa é a carta dos ratos. Então, os ratos, um pouco de atenção. Porque o rato fala assim que o relacionamento ele tende a um certo desequilíbrio, né? Uma das partes tende a agir de maneira mais imprópria, a carta dos ratos, né? Então observa mais essa situação, porque o rato ele pode simbolizar um certo desconforto, alguém que proporciona desconforto para outra parte, seja você ou seja a pessoa. Então tenha a ciência dessa situação, tá? Se você está conhecendo alguém também, entendeu? Tem tem uma certa falta de alinhamento entre vocês e o ideal é mais você ficar no teu canto do que propriamente tentar fazer muitas coisas dentro dessa relação, tá? Se você não tem alguém, a carta dos ratos representa também que ainda não é o período ideal e diz que você antes precisa curar as feridas e enxergar a vida de um jeito mais positivo, né? Para conseguir positivar a situação. Bom, sua cor, eu vou te indicar hoje o branco e pode recitar 9 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos, há uma certa tristeza com respeito à vida amorosa, né? Mas isso são feridas que você tem que curar, conforme eu acabei de dizer. Não esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Virgem, área da saúde, Virgem, o cavaleiro. Então, o cavaleiro não é uma carta ruim. Porém, se você tem algum problema, diz assim que sua recuperação está no começo, então tem que ter paciência, tá? A área aqui profissional é a montanha. Montanha fala de dificuldades, de obstáculos, situações que você tem que deixar um pouco de canto para solucionar em um outro dia, com outras energias. É uma carta que fala de um dia mais difícil, mais trabalhoso, né? Os obstáculos aparecem com mais facilidade para você concluir as suas coisas. Então é preciso que você tenha paciência, perseverança e ponderação. Se você vai passar por entrevista, é uma carta também que surge uma certa dificuldade, né? De conseguir ter um bom desempenho. Então ora bastante, porque só Deus para poder mexer aí na tua situação. Se você está à procura de vaga, também é uma carta que traz certa dificuldade, viu? A área amorosa é a lua. A lua, ela representa muito a atração, a sensualidade dentro desse baralho, né? A facilidade de sensualizar, apimentar as coisas, puxar as coisas mais para o nível sexual, sensual,
o calor dos sentimentos e das emoções também, não é? Então é um momento bom aí para apimentar a relação. Lógico que você sempre tem que ver o signo da pessoa amada, porque se ela não tiver numa boa vibe, ela acaba cortando o barato, né? Mas você tem essa facilidade de despertar mais o interesse na pessoa. Quando sai essa carta, muitas vezes nessa carta eu vejo a pessoa te olha mais, ou te ouve mais, te dá mais atenção, né? Porque você tem essa energia que atrai. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, mais facilidade de atrair a pessoa, de chamar a atenção da pessoa e com isso de conquistar mais a pessoa. Se você não tem alguém, é uma ótima carta, sabe? Aquele dia para sair, para namorar, para chamar a atenção dos outros. Então aproveita, né? Usa essa energia a teu favor. Bom, sua cor. Então, sua cor eu vou te indicar hoje, pode usar o vinho e recitar os 5 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, olha só. Aqui tá dando dificuldades em família, né? Falta de alegria, falta de ânimo para lidar com situações familiares. Não se esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Libra, área da saúde, Libra. Área aqui da saúde, as pedras. As pedras falam de percalços, né? Muitas vezes nessa carta eu interpreto como se você sentisse uma certa indisposição no começo do dia, né? Não tá no teu pique, não sente que a bateria tá muito carregada, mas até o final do dia você vai se sentindo melhor, tá bom? Área que profissional é a carta dos ventos, né? Então, a carta dos ventos, ela fala de situações remexidas, um pouco bagunçadas, um pouco incompreendidas, né? Pelo menos elas estão remexidas muito dentro da tua cabeça. Ou seja, dificuldade de tomar decisões, de entender as situações. E pede para você esperar o vento passar, a ventania passar, para que as coisas possam se firmar e você entendê-las melhor. Então é esperar esse dia passar. Cuidado para não tomar decisões muito importantes, que essa carta fala que você pode enxergar as coisas de um jeito errado, né? Porque o vento tá passando e tá revirando tudo. Então você tem que tomar cuidado com isso. Se você vai passar para entrevista, é uma carta que fala muito também de cuidado com baixa autoestima, conversas e posturas impróprias para o momento. É uma carta que traz dificuldade, viu? Ore bastante porque é só Deus na causa. Se você está à procura de vaga, também não é uma carta que favorece. Diz que ainda você precisa transmutar as energias negativas, né? Através da força da espiritualidade. Área amorosa é a carta das alianças. As alianças representam a parceria, o contato, o vínculo, né? A aproximação, a ligação. Então é uma carta que favorece mais de vocês aí se aproximarem, de vocês se unirem mais pelas causas da relação, pelos projetos que vocês têm em comum, para que juntos vocês possam aí avançar, evoluir, progredir para frente, né? Se você vai passar aí tá conhecendo alguém, perdão, se o seu horóscopo mensal marca a facilidade de firmar relacionamento, essa carta está simbolizando sim um bom dia para mexer nesse assunto com a pessoa. Então, simbora. Mas veja lá o horóscopo mensal. E se você está à procura de vaga, perdão, à procura de relacionamento, carta das alianças também, se o horóscopo mensal estiver favorecendo, ela fala assim de facilidade de conhecer alguém, de desenvolver algum vínculo, algum carinho por alguém, alguma ligação por alguém, né? Bom, sua cor. Então, sua cor eu vou te indicar hoje, você pode usar o vermelho e recitar 5 vezes o versículo da corrente, viu? Olha, dados astrológicos. Situação um pouco parada a nível sexual dentro da vida amorosa, né? Mas tem que ter paciência. Não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Scorpion. Eu lembro de escorpião, sabe do que eu lembro? Eu lembro daquele homem que chama Scorpion dentro do filme do Mortal Kombat. Entendeu? Toda vez que eu vejo o escorpião, eu me lembro um pouco dele.
Área que é amorosa, a carta da criança. Então, a carta da amorosa, não, a área da saúde. A carta da criança, ela fala de boa disposição, de mais energia aí pro teu dia, tá bom? E de facilidade de recuperação se você tem algum problema. Área profissional, carta do jardim, é uma carta de boa convivência, de boa interação ali com as pessoas, é uma carta de público, né? Então, se você trabalha com coisas que exigem público, traz mais movimentação para esses assuntos, tá? Comércio, palestras, coisas assim. Se você vai passar por entrevista, é uma carta que fala de bom clima na entrevista, mas veja seu horóscopo mensal marca contratação. Você está à procura de vago, o jardim simboliza muito que tem oportunidades, mas diz que você vai ter que saber procurar, entendeu? Então, a área aqui amorosa é a carta do chicote. Chicote é a carta da desavença, né? Chicote é uma carta que fala muito aí de dificuldade de entrar em consenso com a pessoa, algum ponto ali que não está se encaixando entre vocês, né? Às vezes pode representar briga, então é bom você ficar mais no teu canto, ainda mais se o signo da pessoa estiver mais difícil também. Então veja essa questão, tá? Se você está conhecendo alguém, também a carta do chicote representa falta de consenso, então é bom ficar no teu canto. E se você não tem alguém, o chicote representa também que não é um clima muito agradável aí hoje para você conseguir desenvolver situações muito promissoras no campo do amor, tá? Bom, sua cor, eu vou te indicar laranja e pode restar 5 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, olha, facilidade de se planejar e se organizar com questões familiares, tá bom? Não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Sagitário, área da saúde é a carta da torre. Carta da torre é a estrutura, é a força, é o vigor, tá? Então aproveita aí porque é tempo de mais estrutura. Área profissional, carta dos lírios, é uma carta tranquila. Diz que o dia está um pouco mais tranquilo, mais suave, só que é uma carta também um pouco lenta, né? É aquela tranquilidade que chega a ser devagar, quase parando. Então, projetos que você precisa desenvolver, que exigem muita velocidade, muita rapidez, você pode ter atrasos, uma certa lentidão, tá? Se você vai passar por entrevista, é uma carta de bom clima, só toma cuidado para não ter falta de iniciativa dentro dessa entrevista, né? E veja seu horóscopo mensal marca a contratação. E se você está à procura de vaga, a carta dos lírios representa que a situação está mudando ao seu favor, mas que ainda não é agora a hora da vitória, tá bom? A área amorosa é a raposa. Eu adoro o jeito que desenharam essa carta. Aliás, eu adoro esse baralho, né? Ele é muito lindo. Carta da raposa, você vê que é uma raposa atrás da árvore ali, né? Só observando ali. Que ela representa o quê? Que nessa relação é um dia que tem mais situações que te levam a ficar com o pé atrás, né? Ali só observando a situação. Então essa carta muitas vezes ela representa você com dificuldade de acreditar na pessoa, de confiar na pessoa, suspeitando de alguma questão, né? Geralmente ela representa isso para mim. Se você vai tá conhecendo alguém também, ainda tem desconfianças dentro dessa relação, né? Se você não tem alguém, essa carta também diz que as desconfianças te impedem de avançar muito hoje no campo do amor, viu? Bom, sua cor, eu vou te indicar. Você pode usar o bege e recitar 3 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, um pouco de atenção, você pode sentir dificuldade aí para se organizar, se planejar a respeito das suas práticas e da sua conduta espiritual, tá? Não se esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Bom, Capricórnio, área da saúde, carta dos peixes. É a carta da abundância, da prosperidade em termos de saúde, né? Se fortalecendo, principalmente cuide melhor da tua alimentação, porque é uma carta que fala muito que a alimentação fortalece significativamente o teu corpo, né? E restaura o teu organismo. Área que profissional é a carta da serpente. A serpente é a carta da traição, da inveja, do mal olhado.
Então observa essa situação e tenha cautela, tenha cuidado, tá bom? Com o que você vai fazer aí no ambiente profissional, principalmente se você depender dos outros, porque às vezes essa carta pode representar gente que não quer o teu progresso, ou gente que não cumpre com a palavra, entendeu? Se você vai passar por entrevista, é uma carta também que fala de malícia. Então há dificuldade porque a outra pessoa pode ter malícia nessa entrevista, quem te entrevista, né? E se você... Malícia que eu falo é, por exemplo, às vezes a pessoa não quer te contratar, a pessoa já tem um preferido, né? Ela só tá ali encontrando algum motivo para te descartar. Por exemplo, pode ser alguma outra coisa. Se você está à procura de vaga, essa carta também representa que há dificuldade, né? Essa carta pode falar de pessoas que não deixam a tua vida andar no campo profissional. Área pode ser a concorrência, essa pessoa, ou pode ser às vezes até alguém de perto. Área amorosa é a carta da cegonha, que é uma carta de novidades, né? De agitação. Ele diz assim que o campo do amor está mais agitado, né? Mais favorável aí para você se surpreender, para você viver coisas mais fora da casinha, fora do comum, né? Então, eu sinto na minha intuição que é um bom momento aí para você renovar, para você trazer novos ares para essa relação, sentir que as coisas saem do padrão e ficam mais interessantes, né? Se você está conhecendo alguém também, e se você não tem alguém, eu não costumo interpretar essa carta assim. Mas hoje eu estou sentindo mais de interpretar no sentido de que assim é um tempo de renovação na tua vida amorosa, né? É um bom momento aí para você conhecer gente nova. Então aproveita porque você só tem aí a se alegrar mais com isso, né? Olha, sua cor, eu vou te indicar azul escuro e pode recitar 3 vezes versículo. E dados astrológicos, essa carta aqui fala muito de bem-estar dentro do lar, né? Eu acredito que é mais na convivência sua com a pessoa amada, no caso de você morar com ela. Não esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Aquário, área da saúde é a carta dos pássaros, né? Os pássaros falam muito de energias ali, como que eu posso dizer? Presta um pouco mais de atenção no sistema respiratório, tá? E também pressão, se você tem coisas com pressão, coisas assim, você tem que dar um pouco mais de atenção. Então, área profissional é a árvore, que é o fruto, né? A colheita. Você pode ver que essa árvore ela tá cheia de maçãs, né? Que representa muito os frutos, os bons resultados, né? Daquilo que você tem feito, se você fez, né? Então, essa carta fala muito que você começa a atingir resultados de coisas que você está plantando e cultivando, né? Se você vai passar por entrevista, não é uma carta ruim, né? Diz que você recebe ali os frutos do que você se esforça em termos de se preparar para essa entrevista. Mas veja o horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, é uma carta que fala muito. Muitas vezes essa carta, se você enviou currículo, se você fez tudo certinho, muitas vezes ela pode representar você tendo algum retorno, você tendo alguma contrapartida, entendeu? Agora aqui, área amorosa, carta da cruz. Carta das dificuldades, né? Dificuldade ali de lidar com a pessoa, de conseguir evoluir essa relação. Enfim, simboliza coisas que te desagradam, mas que você no momento não consegue mudar. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, também é uma carta que fala que a situação ainda não é propícia para você transformar, para você mudar, para você renovar. Então você tem que aguardar, tá bom? E confiar em Deus para que Ele te dê a vitória. Bom, sua cor lilás, pode recitar 7 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, né? Então,
Aqui fala de, vamos dizer assim, falta de ânimo para lidar com amizades, né? Parece que não é aquele dia que você quer muita interação, muita aproximação, você não tá nesse pique, né? Não se esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Chegamos a ti, peixes, as últimas 3 cartas, hein? O baralho acaba bem no teu signo. Área da saúde, o cão, um pouco de cuidado, né? Porque representa sempre que você precisa maneirar a barra. Se você já tem algum problema, essa carta pode representar que é hora de você pedir ajuda, né? Que alguém te auxilie. Área aqui profissional é a carta do homem, uma carta de força, de energia ali para poder fazer suas coisas, manter o seu foco nas suas metas. Não é um dia de muitas conquistas, mas é aquele dia que você consegue dar conta daquilo que você precisa fazer, tá? Se você vai passar por entrevista, também você causa boa impressão, só veja seu horóscopo mensal, marca a sua contratação. Se está à procura de vaga, o cigano representa muito um bom momento para causar boa impressão na hora de procurar por novas oportunidades, tá? Então isso já é um pontinho a mais aí para você. E a área amorosa é a carta da casa, que é uma carta que fala muito de aproximação, de intimidade, de acolhimento, né? De bom clima, de harmonia. Então favorece tudo isso dentro da relação entre vocês aí. E se você está conhecendo alguém também, ótimo momento aí para você se aproximar mais dessa pessoa, trazer essa pessoa mais para o seu mundo, né? Para o seu mundo interior. E se você não tem alguém, já é uma carta um pouco mais fechada, né? Não fala de grandes movimentos no campo do amor. Bom, sua cor eu vou te indicar o rosa, fortemente aqui. E você pode recitar 6 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, facilidade ali de uma das partes conseguir seduzir mais a outra dentro da vida amorosa, né? Parece assim que uma das partes tem mais atitude, tem mais iniciativa dentro dessa relação e isso desperta mais o lado bom, né? O fascínio, surge um certo encanto. Bom, estas são as previsões aqui para o teu signo. Indiquei sua cor, tudo certinho, né? Agora nós vamos à energia geral. Hoje, gente, eu atrasei o horóscopo porque, como eu disse no começo do vídeo, eu assisti essas coisas, né, de pessoas, essas pessoas que fazem mal para os outros, né, assassinos e coisa assim. Aí eu não me senti muito bem, eu tive que dar um tempozinho para recuperar as boas energias, me sintonizar com boas coisas, né? Para então fazer a leitura. Mas é isso, acabei assistindo por engano mesmo, fui abrir o YouTube e apareceu esse vídeo recomendado para mim, mas vamos lá. Se você escolheu a carta da âncora, né? Se chama a carta Kuei Mei, né? Evite qualquer decisão ditada pela paixão. Se separe aquilo que é efêmero daquilo que permanece, né? A jovem que se casa. Essa carta ela fala muito de atitudes precipitadas, muito cuidado com a sua postura, diz que não é momento para tomar muita atitude, mas você tem tendência a se deixar levar pelo calor do momento. Então você precisa rever o seu comportamento, tá? Porque diz que não é hora para fazer muitas coisas, mas você quer fazer. No seu coração deseja fazer. Só que diz que você vai ter que dominar mais o seu coração para conseguir trazer equilíbrio para o seu dia, entender que ainda não é a hora de fazer muitas coisas. O dia não está propício para colocar muitos projetos aí em pauta, né? Agora, se você escolheu aqui a carta das estrelas, é a carta Kou. Não confie demais nas primeiras impressões. Os inimigos podem aparecer fantasiados de amigos, né? E essa carta me lembra o serial killer. Enfim, mas não estou dizendo que vai ter um serial killer aí. Mas basicamente essa carta está falando para você não confiar muito nas pessoas, nas primeiras impressões que você tem de pessoas ou até mesmo de situações também, viu? Então assim,
Não confie na primeira impressão. Ai, tô achando que uma coisa vai dar certo é porque começou a dar certo. É primeira impressão. Não pode, tem que esperar um pouco mais a situação amadurecer. Em outros dias você ter certeza para ter o pensamento mais firme naquilo que você quer fazer. Então essa carta pede muito cuidado com as primeiras impressões que você tem para você não fazer julgamentos errados e se iludir com pessoas e situações, tá bom? Então a situação do seu dia ela se apresenta assim, você ainda precisa esperar amadurecer para ver o que realmente tem de bom e o que tem de ruim aí, entendeu? Bom, estas são as previsões, que Deus te abençoe. Agradeço por você estar aqui, que Deus te proteja bastante. Até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita.